Olá, boa noite. O Ministério Público de São Paulo abre investigação sobre a ação da Polícia Militar que deixou pelo menos 8 mortos em Guarujá, no litoral paulista. Ouvidoria da Polícia de São Paulo fala em 10 mortes e relatos de violência por parte dos moradores. A operação foi em resposta à morte de um PM da Rota. E você vai ver também. Encontrado o corpo da 9ª vítima da explosão em silo de grãos no Paraná. Em Belo Horizonte, mulher é estuprada depois de ser deixada inconsciente na porta de casa por motorista de aplicativo. Um homem foi preso acusado pelo crime. Agora no Rede TV News. Foi preso em Belo Horizonte o suspeito de estuprar uma jovem que foi deixada desacordada e sozinha na porta de casa por um motorista de aplicativo. A vítima voltava de um show. A jovem de 22 anos estava alcoolizada e foi colocada em um carro de aplicativo por uma amiga que compartilhou a viagem com o irmão dela. Ela tinha saído de um show no estádio do Mineirão. Ela confirmou que ingeriu muita bebida alcoólica, segundo ela foi uísque, apenas bebida alcoólica. Ela disse que não fez uso de drogas. Após entrar no carro de aplicativo, ela já não se recorda do que aconteceu. As câmeras de segurança flagraram o momento em que a jovem chega em casa. Por 10 minutos, o motorista tocou o interfone do apartamento e tentou fazer contato com o irmão. Sem sucesso, ele pede ajuda de um motoboy e deixa a passageira na calçada, encostada em um poste. O motorista vai embora às 3h17 da manhã. 5 minutos depois, o suspeito aparece nas imagens. Ele coloca a vítima nas costas e anda por quase 3 quilômetros. Nessa imagem é possível ver o homem já próximo ao local do crime, ainda com a vítima desacordada. O suspeito foi flagrado deixando o local 3 horas depois, às 7 da manhã. Ela foi acordada por uma equipe do SAMU. Tomou o coquetel de remédios para evitar doença sexualmente transmissível, até mesmo uma gravidez indesejada. O Emberson de Carvalho da Silva, de 47 anos, foi identificado pelas imagens e preso. O suspeito mora próximo da casa da vítima. Ele trabalha como pintor, é casado e pai de 2 filhos. Para os policiais, ele negou o crime e disse que a intenção era ajudar. Para a família da vítima, houve omissão. Então, a partir do momento que ele estava dentro do carro dele, a responsabilidade é dele. Ele devia ter chamado a polícia militar. Essa pessoa está no meu carro, ela está desacordada, ela deve ter bebido muito, mas não foi feito nada disso. Ele jogou ela ao relento, onde tem tráfico de drogas. O Emberson foi encaminhado para um presídio e deve responder por estupro de vulnerável. Nos próximos dias, a delegada espera ouvir o motorista de aplicativo e a amiga que pediu a corrida. A gente segue investigando para ver aí eventuais responsabilidades de outras pessoas, além desse agressor. O sentimento da família é de impotência, porque ela veio morar perto da gente para ficar mais próximo, porque ela morava sozinha, entendeu? A gente quer justiça. Uma operação da Polícia Civil prendeu 15 suspeitos na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Alguns que já haviam sido detidos em ações anteriores, mas foram liberados em audiência de custódia. 60 policiais e 30 viaturas entraram na concentração de usuários de drogas, chamada de Fluxo, com apoio da Guarda Civil Metropolitana na manhã de ontem. 15 pessoas foram presas. Uma delas havia sido detida em flagrante há 2 dias por tráfico de drogas no mesmo local e liberada em audiência de custódia. Um outro suspeito, que também havia sido preso há pouco mais de um mês, foi detido por receptação de celular roubado. No dia 22 de julho, com 18 criminosos presos, dentre eles 3 indivíduos procurados, 2 beneficiados com a saída temporária. Eu, na Secretaria, tenho encaminhado desses indivíduos que são presos, em especial na região da Cracolândia, que são reincidentes criminais. Agora, a legislação permite que o juiz avalie ali, no período de 24 horas da audiência de custódia, quem vai responder encarcerado ou quem responde em liberdade. Na ação, também foram apreendidas 75 porções de cocaína, 39 de maconha e 16 da droga K9, conhecida como a droga zumbi. Somente na última semana, ações conjuntas das forças de segurança prenderam 24 suspeitos na área da Cracolândia. Dentre eles, um homem de 44 anos, apontado como um dos principais fornecedores de crack na região.
Segundo as investigações, o criminoso ia ao Guarujá toda semana comprar matéria-prima para preparar a droga. Todos os anos a gente está falando de 20 mil, 30 mil postos de trabalho perdidos por causa da falta de segurança. E é uma prioridade nossa reestabelecer a segurança, reestabelecer o vigor do centro de São Paulo. E para isso uma série de ações em todos os campos estão sendo planejadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no primeiro semestre do ano foram presos mais de 1.300 suspeitos na região da Cracolândia, número quase 70% maior que o mesmo período de 2022. Agora, um caso que vem gerando muita repercussão hoje, até pelo desencontro de informações. Pelo menos 8 pessoas morreram e 10 foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas na Baixada Santista. Um dos presos é suspeito de ter matado um policial da rota na última semana. A ação dos agentes de segurança será investigada pelo Ministério Público, que anunciou a instauração de um procedimento para analisar a Operação Escudo. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo manifestou preocupação com o caso e disse ter recebido relatos de uma atuação violenta por parte das forças de segurança, que resultou em ao menos 10 mortos. Já o governo estadual informa que 8 pessoas morreram. Desde a última sexta-feira, a presença dos agentes nas ruas de Guarujá aumentou devido à Operação Escudo, deflagrada depois da morte do policial da rota, Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Ele foi baleado no peito durante o patrulhamento de rotina em Guarujá, no litoral paulista, na última quinta-feira. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Há de se ter o respeito com a instituição, há de se ter o respeito com a polícia. Eu sempre disse que sem ordem a gente nunca vai ter progresso. A partir do momento que nós lamentamos uma morte e exaltamos outras mortes, nós falhamos enquanto sociedade. Então é óbvio que um policial militar foi vítima e o responsável pela morte deste policial militar deve ser punido. Mas, por si só, a captura do responsável por esta morte não justifica uma série de outras mortes. O suspeito de atirar e matar o soldado foi preso na noite de ontem. Erickson Davi da Silva, o Deivinho, chegou a publicar um vídeo dizendo que se entregaria para que as mortes durante a operação acabassem. Deivinho, como é conhecido, é o sniper do tráfico. Ele nega a participação no crime, mas continua preso temporariamente. Estão me acusando aí, é o seguinte, eu vou me entregar, não tem nada a ver, entendeu? O ministro da Justiça, Flávio Dino, se solidarizou com os familiares do policial morto e destacou que as mortes durante a operação devem ser investigadas. A ouvidoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo irão requisitar, inclusive, as imagens das câmeras e, com certeza, as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. O governo aumentou o efetivo nas ruas aqui em Guarujá e deve criar mais um batalhão da Polícia Militar na Baixada Santista. A decisão foi anunciada na manhã de hoje pelo governador Tarcísio de Freitas, que defendeu a ação dos agentes de segurança e afirmou que o combate ao tráfico continua. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado. E a gente tem que ter consciência disso. O como é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional, né, e que resultou em prisões, e nós vamos continuar com as operações. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que as denúncias são graves e merecem ser apuradas com rigor, além de ressaltar que a morte de um policial não pode ser usada como forma de agredir e violar os direitos humanos de outras pessoas. É o óbvio. A Justiça do Rio de Janeiro converteu as prisões temporárias de Bruno de Souza Rodrigues e de Jander Vinícius da Silva Braga em preventivas. Eles são acusados de matar o ator Jefferson Machado e ocultar o corpo.
De acordo com informações do processo, Bruno Rodrigues teria destruído aparelhos e chips telefônicos e entrado em contato com testemunhas para influenciar seus depoimentos na polícia. Desaparecido desde janeiro deste ano, o corpo de Jeff foi encontrado no dia 22 de maio, concretado em um baú enterrado em uma casa na zona oeste do Rio. O número de roubos em comércios no Distrito Federal aumentou no primeiro semestre deste ano. Os comerciantes reclamam da falta de segurança e trabalham com medo. As câmeras desta farmácia registraram quando uma dupla de criminosos armada chega e rende funcionários ainda do lado de fora. O crime foi no meio da tarde. Já dentro do estabelecimento, os homens ameaçam as vítimas, que ficam deitadas no chão. Um dos bandidos chuta os funcionários e verifica se eles têm celulares ou outros objetos de valor. Enquanto isso, o comparsa vai até o caixa e pega o dinheiro. Segundo o gerente da farmácia, 6 celulares e R$600 foram roubados. Pegaram até a chave do carro do rapaz aqui também do lado. O carro dele ficava aqui do lado e levaram a chave. Não conseguiram ligar o carro. Estava bem nervoso, provavelmente estava bem drogado mesmo, né? Também à luz do dia, outros bandidos renderam a dona de uma loja de sandálias. Armados, eles ameaçaram a vítima. Um dos criminosos fecha a loja e o outro rouba os produtos. O prejuízo foi de R$3 mil. O homem de camisa vermelha tem 18 anos e foi preso em flagrante um dia depois. O comparsa é menor de idade e foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Esse homem que aparece deitado no chão é um comerciante que foi sequestrado enquanto trabalhava. Os criminosos pediram resgate e ele ficou num cativeiro por 4 dias. A família ligou para a polícia e o carro usado no crime foi abordado num posto de gasolina. A vítima estava no porta-malas. Os bandidos, ao acessarem o aplicativo bancário dele, viram que ele tinha uma grande soma de dinheiro depositado e aí passaram a exigir o repasse desses valores. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que de janeiro a junho deste ano foram registradas pelo menos 360 ocorrências deste tipo na Polícia Civil. O número é 20% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Em nota, a Polícia Militar afirma que faz rondas constantes, mas os comerciantes acreditam que o policiamento não é suficiente. Está muito devagar, está muito fraco. Nesse horário mesmo de 15 às 20, de 15 horas às 17, a gente estava à procura mesmo de uma viatura por aqui perto, não tinha nenhuma, né? Muito medo, muito mesmo. Qualquer hora que eu vejo aqui, se chega algum cliente aqui falando alto, eu já fico assustado. Em Rondônia, o pecuarista Garon Maia e o filho Francisco Veronese Maia, de 12 anos, morreram após a queda de um avião bimotor. Os destroços do avião foram achados numa mata fechada, na divisa com o Mato Grosso. A aeronave decolou de Vilhena por volta das 18 horas de sábado, com destino a Comodoro, mas logo depois desapareceu do radar. O bimotor tinha autorização para fazer voos noturnos. Dias antes do acidente, o pecuarista postou nas redes sociais um vídeo ensinando o filho de 12 anos a decolar a aeronave. Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. 600, Kikão, vai. Nossa Senhora! Não, mão na manete, mão na manete. Fica aí com a manete. Na mesma gravação, Garon Maia aparece bebendo cerveja enquanto o filho comanda o bimotor. O passageiro pode tomar uma, né, Kiko? É mesmo? É mesmo. Segundo amigos, Garon Maia tinha experiência como piloto de avião de pequeno porte. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga as causas do acidente. Foi encontrado na tarde de hoje o corpo da última vítima da explosão em uma cooperativa de grãos em Palotina, no interior do Paraná. Wiken Seletim tinha 55 anos. O corpo estava no túnel do terceiro silo destruído no acidente. Wiken é a 9ª vítima da explosão. Ao todo, 8 haitianos e um brasileiro morreram. As equipes trabalham agora na retirada do corpo. Em nota, o presidente da cooperativa informou que, após o término dos trabalhos de resgate, o foco será auxiliar as autoridades na identificação das causas do acidente.
O movimento dos trabalhadores rurais sem terra desocupou a fazenda da Embrapa em Petrolina, Pernambuco, que havia sido ocupado na manhã de hoje. De acordo com o MST, a ocupação ocorreu porque o governo federal não cumpriu pontos de um combinado que foi feito em abril deste ano. A invasão aconteceu na véspera do Semiárido Show, um evento que começa amanhã na cidade pernambucana e deve reunir cerca de 20 mil pessoas. Um novo acordo entre o MST e o governo foi firmado. A Polícia Federal prendeu hoje um grupo de mulheres suspeitas de abusar sexualmente de crianças. Elas eram aliciadas por um psicólogo que está preso desde dezembro. A PF cumpriu 5 mandados de prisão contra suspeitas de abusar e filmar os crimes. A maioria das vítimas era filho das mulheres investigadas na Operação Anêmona. Elas residiam em Fortaleza, Maranguape, Juazeiro do Norte, no Ceará, e em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O 6º mandado de prisão foi contra o homem, que é psicólogo, que as convencia a praticar os atos, mas ele já está preso. De acordo com os investigadores, ele conhecia as mulheres em grupos de aplicativos de mensagens ou de relacionamentos e tentava convencer essas mulheres com filhos pequenos para que produzissem e compartilhassem cenas de abuso sexual das crianças. Os policiais também cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, além de uma medida cautelar de afastamento do lar. A Operação Anêmona é um desdobramento em uma investigação que começou em 2022, após publicações de conteúdo pornográfico infantil na Dark Web. Segundo a PF, com o homem preso em dezembro, foram encontrados mais de 12 mil arquivos, entre diálogos para aliciar as mães, fotografias e documentos que revelam os crimes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que vai devolver a estátua de uma onça feita em ouro que recebeu de presente do governo da Arábia Saudita. Olha lá aí a onça. Isso aconteceu hoje de manhã em São Paulo. Haddad foi orientado pela Receita Federal que a entrega do presente não seguiu o que está previsto na legislação. Segundo o protocolo, oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público que receberá o objeto. Em nota, Haddad agradeceu a visita do ministro de Investimento da Arábia Saudita e informou que, se o governo daquele país quiser reenviar o presente, será necessário cumprir todos os trâmites legais. A Procuradoria-Geral da República pediu à Agência Brasileira de Inteligência o envio de todos os relatórios produzidos durante a pandemia da Covid-19 e que foram enviados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo aponta que o ex-presidente teria ignorado os alertas sobre a gravidade da doença. Segundo a reportagem, a Presidência da República recebeu mais de 1.000 relatórios assinados pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional. De acordo com a Folha de São Paulo, os documentos reforçam que Bolsonaro ignorou, além das recomendações do Ministério da Saúde, as informações que eram levantadas por agentes de inteligência e dentro do próprio Palácio do Planalto. Em março de 2020, a ABIN teria alertado que medidas como distanciamento social poderiam reduzir o tempo para que a doença atingisse o pico de casos. Em abril do mesmo ano, a agência teria feito outro alerta, desta vez sobre a necessidade de mais leitos hospitalares por todo o país. E em maio, o GSI alertou que prováveis falhas no sistema funerário poderiam desencadear graves consequências sociais. O texto aponta ainda que Bolsonaro contrariou técnicos de saúde e agentes de inteligência em frases e no comportamento durante a pandemia, ao promover aglomerações e desdenhar das recomendações para evitar a propagação do vírus. Segundo a reportagem, os relatórios foram solicitados pelos membros da CPI da Covid-19, mas não foram entregues. A comissão também pediu previsões feitas pelo governo sobre a pandemia, mas recebeu apenas análises do Ministério da Saúde sobre a situação sanitária do país até aquele momento. Nossa produção entrou em contato com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não tivemos resposta.
E agora vamos conversar ao vivo com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, direto de Brasília. Eu não sei o que está acontecendo, Kennedy. Aqui em televisão a gente chama de delay, mas com um certo delay, agora o Augusto Aras resolveu pedir uma investigação do que aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são os impactos disso para o Bolsonaro? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, tem um impacto político, porque esse delay aí, como você falou, mostra perda de apoio político do Bolsonaro. Aquele que era um aliado, que engavetava as investigações de crimes durante a pandemia, agora se volta contra o Bolsonaro, que o nomeou para a Procuradoria-Geral da República. Então é uma lição da política. Rei morto, rei posto. O outro impacto é penal. Isso agrava a situação do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro reclamava do João Dória, então governador de São Paulo, reclamava da imprensa, reclamava do judiciário, reclamava de Deus e o mundo, né, que ele estava certo na pandemia e todo mundo estava errado. Agora a gente está vendo que os próprios militares que o assessoravam, né, ele que é oriundo da caserna, os militares do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e também da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, produziram relatórios dizendo que tudo aquilo que o Bolsonaro falava estava errado. E eles alertaram o Bolsonaro. Então isso agrava a situação penal do Bolsonaro, que é mais uma prova, Amanda, de eu ouvir hoje da má-fé e da culpa penal do Bolsonaro. E esses relatórios vieram à tona por mérito do Vinícius Carvalho, ministro da CGU, Controladoria Geral da República, uma diferença em relação ao governo Bolsonaro, tornando públicos esses relatórios que agora o Aras pretende avaliar e usar. E, Amanda, eu vi há pouco a notícia sobre o Haddad devolvendo a onça pintada. Outra autoridade que vai devolver um presente que recebeu hoje em São Paulo da Arábia Saudita é o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Indústria e Comércio. Ele recebeu lá um presente e imediatamente na assessoria começou uma dúvida. É um dromedário ou é um camelo? Bem, dúvida esclarecida, é um dromedário, porque todo dromedário é um camelo, mas nem todo camelo é um dromedário, porque o dromedário tem uma corcova, que é aquele depósito de gordura ali nas costas, e o camelo tem duas corcovas. O Alckmin também vai devolver o presente que ganhou. Mais uma diferença, que o Haddad, o Alckmin e o governo Lula marcam com o Bolsonaro, que recebeu aqueles presentes da Arábia Saudita, a gente sabe como, né? Quis ficar com eles, patrimônio do povo brasileiro, quis enfiar no bolso. O Kennedy, deram uma rebaixada nos presentes, né? Eu achava os colares mais bonitos. Já esse dromedário, eu não vi o dromedário, mas a onça eu achei de gosto duvidoso. Aqui só um comentário pessoal, não sei qual a opinião de vocês, mas enfim. A gente tem uma foto aí, eu mandei pro pessoal, se der tempo, você exibe depois aí. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. Aí, ó, tá aí, tá no ar, para vocês verem. Ih, nossa, acho que eu achei o dromedário pior ainda, Kennedy. Agora a gente pode fazer um concurso aqui de mau gosto. Tá difícil o negócio. Uma corcova. Uma corcova, é isso. O Alckmin vai devolver também. Essa é a informação. Agora, Kennedy, eu vou pedir a sua avaliação sobre o inquérito policial militar, né, do Exército, que foi divulgado hoje, sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Augusto, a gente podia falar que parece piada, mas infelizmente não é, né? É uma vergonha. O inquérito policial militar diz o seguinte, que um governo com 8 dias, se tivesse planejamento, poderia ter evitado aquele ataque. Livra a cara das tropas do GSI, do Gabinete da Segurança Institucional, que deveriam estar preparadas, né, essas tropas, para defender o Palácio do Planalto. E diz que culpa o governo. E, claro, culpa também o G. Dias, né, que era o ministro do GSI indicado pelo Lula. Dentro do Gabinete da Segurança Institucional estavam todos os militares lá, indicados pelo Bolsonaro. Talvez tenha sido, como a gente já falou aqui, incompetência do G. Dias, mas culpar um governo com 8 dias de ter sofrido aquele ataque, a gente se lembra o que aconteceu, Augusto. Houve uma conivência, né, uma colaboração da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo que os golpistas, os fascistas, se aproximassem do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. E depois teve toda a conivência da tropa que deveria ter defendido o Palácio do Planalto. É uma vergonha, né? E esse é muito interessante, porque no governo Lula, a relação com os militares parece ser diferente, mas eles continuam flertando com o golpismo. Esses militares que fizeram esse inquérito policial
militar são os mesmos que no governo Bolsonaro passavam pano para os desmandos do Bolsonaro na pandemia e para o golpismo dele em relação ao Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. O ministro da Defesa, José Múcio, deveria cobrar explicações, e o presidente Lula também, sobre um inquérito militar que tenta responsabilizar quem não tem culpa. Tem culpa quem tolerou acampamento de golpista durante meses em Brasília. Esses são os culpados. Né? É uma vergonha para as Forças Armadas, para o comandante do Exército, esse tipo de conclusão, Augusto e Amanda. É um absurdo a tentativa de inverter o ônus aí, né? Sobre... A gente tem visto isso nos últimos 4 anos, não deixa de ser exatamente surpreendente. Mas obrigada, Kennedy. Obrigada, boa noite. Até amanhã. O Rio de Janeiro é uma das primeiras capitais a ampliar a vacinação contra a Covid-19 com a bivalente para quem tem 12 anos ou mais. A vacina, que protege contra outras cepas, começou a ser aplicada no país em fevereiro, mas a procura ainda é baixa. A Adriana foi infectada pela variante Ômicron, mas estava imunizada e teve apenas sintomas leves. Todos na família já tomaram a vacina bivalente. Só faltava a Valentina, de 13 anos. Garantir que vai ficar todo mundo bem e que a gente vai manter o que a gente conseguiu construir até aqui, né? A partir de hoje, o município do Rio liberou a vacina bivalente contra a Covid-19 para quem tem 12 anos ou mais. Ela garante proteção contra a cepa original, a variante Ômicron e suas subvariantes. Para se imunizar com a bivalente, é necessário ter recebido pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. E a última deve ter sido aplicada há mais de 10 meses. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio é vacinar mais de 400 mil pessoas nesta nova fase da campanha. A vacinação com a bivalente começou em fevereiro em todo o país. Mas a procura ainda está baixa. Segundo o Ministério da Saúde, Belo Horizonte foi a capital que mais aplicou a vacina bivalente. Quase 27% do total de habitantes já receberam o imunizante. Na cidade de São Paulo, cerca de 24% da população recebeu reforço. Na capital fluminense, até o momento, aproximadamente 22% dos moradores foram imunizados com a vacina bivalente. Infelizmente, a dose de reforço tem uma procura muito menor do que aconteceu com a primeira e a segunda dose. Isso deve, de fato, à melhoria do quadro epidemiológico. Então, não dá para deixar de esquecer, não dá para não lembrar os cariocas da importância de manter essa prevenção, porque a vacina da Covid protege, mas ela vai embora ao longo do tempo. E essa proteção, quando vai embora, abre espaço para voltar uma doença tão terrível e que assolou tanta gente na nossa cidade. A vacina está sendo aplicada em mais de 200 postos de saúde, além de pontos extras, como o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Todos que passarem por lá podem atualizar a caderneta de vacinação. Eu acho bem legal que todo mundo possa se imunizar, né, por causa da Covid, que ainda está nesse mundo. Venham se vacinar, tragam as crianças para se vacinar, que isso é muito importante para todos nós. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a projeção de inflação para este ano de 4,90% para 4,84%. A previsão está um pouco acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,25%. Já a projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, se manteve em 2,24%. O mesmo aconteceu com a expectativa do mercado financeiro para a Selic. Os especialistas esperam que a taxa básica de juros encerre 2023 em 12% ao ano. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central. Nas 2 primeiras semanas do programa Desenrola Brasil, o volume de renegociações ultrapassou 2,5 bilhões de reais. O balanço é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Nesse mesmo período, apenas as instituições financeiras desnegativaram 3,5 milhões de clientes com dívidas bancárias de até R$ 100. De acordo com dados do governo federal, a primeira fase do programa terminou na última sexta, com 6 milhões de dívidas retiradas dos registros de negativados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou um novo sistema de controle de cargas aéreas que promete facilitar importações, principalmente de produtos mais caros. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Quais as vantagens desse novo sistema?
Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Na prática, o tempo médio de importação de produtos deve cair de 5 dias para apenas 1. Para isso, o controle de importação de produtos estrangeiros passa a ser feito pelo novo sistema de controle de carga e trânsito, que começa a operar já nesta quarta-feira nos aeroportos internacionais de todo o país. O novo sistema usa mais tecnologia durante o fluxo de mercadoria, o que diminui a burocracia e acelera o processo. A estimativa do Ministério da Fazenda é que, com a mudança, o governo federal economize pelo menos 10 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro Fernando Haddad, essa redução de custos é fundamental para a economia do país. Vamos ouvir. Aqui quem vai ganhar é toda a sociedade brasileira, porque esses 10 bilhões de reais de economia acabam se refletindo no preço das mercadorias, na qualidade da mercadoria, no prazo de entrega da mercadoria. Isso beneficia o consumidor final, beneficia o processamento de produtos que vão ser reexportados depois. Pois é, e lá no litoral norte de São Paulo, Ilhabela, acabou a 50ª edição, a gente transmitiu aqui na Rede TV, histórica, e o pessoal já está pensando na seguinte, foi a 50ª, o pessoal já é que nem carnaval, né? Acaba um, já estão pensando no próximo. Conta pra gente como foi o último dia de competição por lá. Com um clima de despedida de uma edição tão histórica, a 50ª edição da Semana Internacional de Vela em Ilhabela. Um clima nostálgico já, mas também, como disse a Amanda, de preparação e de planejamento. A Carol Niquirito traz as informações pra gente aqui no Rede TV News. No último dia de competição, o tempo fechou em Ilhabela, com nuvens carregadas e muita garoa. Não lembrava em nada o céu azul que predominou durante a semana. E no encerramento do evento, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela conheceu o grande vencedor desta edição, o Crioula 52, uma embarcação com tripulação gaúcha que conquistou o bicampeonato. Essa edição histórica vai deixar saudade. Fazia tempo que a gente não via um clima tão gostoso. Eu acho que deu tudo certo. O tempo, baleia, o número recorde de barcos, as regatas que nós tivemos, os shows em terra, a cidade linda de morrer. Foram 7 dias de evento, 130 barcos e mais de 1.000 velejadores participaram da edição de número 50 da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, o maior evento náutico da América Latina. Que a gente conseguiu que os turistas viessem, durante o dia pudessem apreciar as regatas e inclusive está na praia, né? Porque está num inverno a 25, 26 graus, não é sempre que acontece. A Rede TV é parceira da Semana Internacional de Vela de Ilhabela e mostrou a cobertura completa do evento nos telejornais ao longo da programação e também com lives que aconteceram diariamente nas redes sociais. Marcelo de Carvalho, vice-presidente da emissora, esteve no lounge da Rede TV, no centro de Ilhabela, ao lado do prefeito da cidade, Toninho Colucci, e do comodoro do Yacht Clube de Ilhabela, Alex Costa Pereira. Para nós é uma honra, né, e um prazer, a gente mais um ano tem se tornado uma tradição, a gente fazer essa cobertura extensiva. Registrar essa parceria importante, a melhor parceria com a Rede TV, né, Marcelo? É uma realização Prefeitura e Yacht Clube, e é por isso que dá certo, porque a gente une forças, né? É uma união de esforços, Prefeitura, Marinha do Brasil, que nos ajuda enormemente, Rede TV, patrocinadores. Ano que vem tem mais. É tradição que se renova ano após ano. Esse conteúdo e muitos outros do esporte da Rede TV estão no nosso aplicativo oficial, o Rede TV Go, que você baixa de graça na loja do seu celular, não importa o sistema. Faça um cadastro rápido. Entre outras coisas, você vai assistir ao vivo a temporada da NFL, que começa em setembro, com a nossa transmissão aqui na tela da Rede TV. É só baixar. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que visa ampliar a oferta de vagas de ensino integral no país. Com a medida, o governo espera disponibilizar mais de 1 milhão de matrículas nessa modalidade. Entre 2014 e 2021, o percentual de alunos em tempo integral na rede pública caiu de 17% para 15%.
Depois de estudar meio período as disciplinas regulares, esses estudantes de uma escola pública de Brasília vão para outra unidade. Aqui, almoçam e desenvolvem atividades esportivas e artísticas. Terça-feira eu faço música e educação física, na quarta artes, na sexta é teatro e artes. Já é o segundo ano da Jordana na escola de tempo integral. Quando a criança não está na escola, está em casa querendo ver televisão o dia todo, não dá, né? Da parte. Então, assim ela tem atividade com as crianças e experiência de vida, disciplina. Para ampliar em 1 milhão o número desse tipo de matrículas, o presidente Lula sancionou a lei que prevê 4 bilhões em investimentos para instituir o programa Escola em Tempo Integral. É com a universalização do acesso à educação pública e no aprimoramento da qualidade do ensino que erguemos as bases de uma sociedade mais consciente, mais justa e menos desigual. A escola pública de qualidade é o ponto de partida para que os filhos e filhas das famílias mais carentes tenham as mesmas oportunidades que as crianças e os adolescentes das famílias mais ricas. Por enquanto, apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral em janeiro deste ano podem participar do programa. Mas a meta é alcançar até 2026 cerca de 3 milhões de vagas. Na escola de tempo integral, o estudante tem uma jornada de pelo menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais em 2 turnos. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é ofertar ensino integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, alcançando pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. Mas essa meta ainda está longe de ser atingida. Segundo o relatório de monitoramento das metas do PNE de 2022, documento mais recente produzido pelo INEP, no ensino médio, apenas 16% dos alunos estudam em tempo integral. Apesar de estar abaixo da meta, este é o melhor resultado desde 2014. Já no ensino fundamental, considerando o primeiro e o último ano, ocorreu uma redução no percentual de alunos de escolas em tempo integral. 10,6% nos anos iniciais e 11,3% nos anos finais. A educação infantil é a que tem o melhor resultado, com 28% dos alunos estudando em tempo integral. É um conjunto de ações que passe a ampliar a formação das equipes, na definição da gestão dessas matrículas lá em cada escola. Ela passa na formação também de educadores e nas gestões das políticas públicas de cada escola, ou de cada município, ou de cada estado. Ela passa do fomento, inclusive, a ideia é lançar editais de projetos também inovadores na educação em tempo integral. Jovens medalhistas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática foram homenageados hoje em Brasília. A edição de número 64 da maior Olimpíada do gênero no mundo aconteceu no Japão, entre os dias 2 e 13 desse mês. A equipe do Brasil, que conquistou todo o pódio da Olimpíada Internacional de Matemática, foi aplaudida durante a sanção do programa Escola em Tempo Integral, hoje em Brasília. Os brasileiros conquistaram uma medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. No evento, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a criação de uma escola especial para gênios. Nós estamos pensando, junto com o Camilo, criar uma escola especial de matemática para acolher os nossos gênios. Um dos homenageados, Matheus Alencar, de 16 anos, foi quem conquistou a medalha olímpica de ouro. Um gênio dos cálculos que encheu a mãe de orgulho. Nós ficamos muito felizes, muito impressionados, muito impactados, na verdade. Ele era o caçula da delegação brasileira, é o primeiro cearense a conseguir esse feito. Para vencer a competição internacional, a maior e mais prestigiada do mundo, foi preciso muita concentração, cuidados com a alimentação e, claro, muito estudo. Eu acho que o importante mesmo do preparo que eu tive foi a consistência nos estudos, perceber o que estava me faltando para aprender para esse tipo de Olimpíada. Em 2022, Matheus já demonstrou um preparo mais próximo do maior pódio mundial. Conquistou ouro nas Olimpíadas do Cone Sul, na Rio Platense, na Brasileira e na Cearense. Esse pacote dourado ajudou, mas segurança para alcançar
o mais honroso desafio olímpico ele obteve na China. A gente passou um tempo na China, a gente teve um treinamento lá, que eu acho que me ajudou muito para que eu tivesse a segurança que na hora da prova eu não ficasse com muito medo, eu não ficasse com o psicológico abalado. A Olimpíada premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países que ainda não entraram em uma universidade. Os meninos do Brasil ficaram em 16º no ranking mundial por países. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima semana para você. Uma ótima noite. Amanhã nos encontramos novamente às 19h20 em ponto. Anote aí. Tchau, até lá.